Olá, eu sou a Letícia Serra e sejam bem-vindos a mais um vídeo para descomplicar o seu mundo, que é o casamento. Meus amores, hoje nós vamos conversar sobre algo que sempre gera muito questionamento na vida de muitos noivos. Por incrível que pareça, de uma vez ou outra sempre aparece essa dúvida por parte das noivas, que é justamente como organizar o cortejo da hora da cerimônia. Quando a gente pensa em casamento, né? O momento da festa, ele é maravilhoso, é único, é inesquecível, é um momento que você vai curtir realmente com os seus familiares. Só que um momento ápice do casamento é o momento da cerimônia religiosa, não é verdade? Então, por isso que os noivos têm sempre essa preocupação de como organizar esse momento da melhor maneira possível, como não errar na escolha da entrada de cada um. Por isso que eu vou dar dicas de vocês como organizar esse momento. Primeiramente, vamos começar com o quê? Com o nosso querido cortejo inicial. O cortejo inicial, vocês podem estar ajustando ele de algumas formas, mas eu vou passar o padrão aqui para vocês. O cortejo inicial começa primeiro com a entrada do noivo junto com a sua mãe. Logo em seguida vem a entrada dos pais, que é o pai do noivo e a mãe da noiva. Em seguida, entra os padrinhos, casais de padrinhos. É importante frisar que os casais de padrinhos, eles entram intercalados. Primeiro, o casal de padrinho da noiva, e depois do noivo, e depois da noiva, e depois do noivo, e assim sucessivamente. Finalizou a entrada dos padrinhos, chegou o momento de entrar as crianças, os pais, as daminhas e a florista. E, é claro, para finalizar, fechar esse momento com chave de ouro, a entrada da noiva, junto com o seu pai. Como é que a gente pode estar ajustando essa entrada, Letícia? O cortejo inicial, a gente pode começar o primeiro ajuste com a entrada do noivo. O noivo, ele pode entrar primeiro, como eu citei agora, assim como ele pode entrar depois da entrada dos padrinhos. Ou seja, nesse novo formato, primeiro entra os padrinhos, depois entra o pai da noiva, o pai do noivo junto com a mãe da noiva. Logo em seguida, entra o noivo com a sua mãe, entre as crianças e depois a noiva com seu pai. Esse é o segundo formato que a gente pode estar aí ajustando tranquilamente. Uma outra modalidade seria a entrada das crianças. As crianças, que são os pais da daminha florista, eles podem estar entrando antes da noiva ou na metade da celebração. Isso são algumas formas que a gente consegue ajustar do cortejo inicial. Senta com o teu noivo e identifica o que fica melhor para você. Aí é onde entram algumas perguntas, né? Letícia, interessante. Aonde que fica sentado, né, os padrinhos, os pais do noivo? Onde fica sentado os padrinhos, os pais da noiva? Uma pergunta muito pertinente, feita por muitos noivos, que eu estou trazendo aqui para vocês. Os pais do noivo e os padrinhos por parte do noivo, eles ficam sentados do lado direito da celebração. Os pais da noiva e os padrinhos relacionados à noiva ficam do lado esquerdo da celebração. No meio ali daquele momento, no meio de toda a celebração religiosa, é quando é o momento de entrada das alianças, tem um momento específico só para essa entrada. Letícia, quando os meus pais são falecidos, como é que funciona? Quando os pais são falecidos da noiva, a noiva ela pode entrar sozinha, ela pode entrar com um dos seus filhos, se tiver filho, ela pode entrar com a sua mãe, né, se o pai for falecido, ou ela pode entrar com alguma figura paterna que ela tem, que representa aquele momento, para ela não entrar sozinha. A mesma coisa funciona com o noivo. O noivo ele pode estar entrando com o seu pai. Eu já realizei casamento o noivo entrando com o seu pai. O noivo pode entrar sozinho ou pode entrar com alguém que represente uma figura materna para ele, uma tia, uma avó, uma irmã. Então não tem nenhum problema. Também já me perguntaram, no cortejo, Letícia, os padrinhos podem entrar sozinhos? Hoje em dia não tem nenhum problema. Como eu sempre falo, né, o casamento ele está sempre modificando, está sempre mudando, está sempre ajustando. Então, já fizeram algumas situações no qual entrou primeiro as madrinhas e depois os padrinhos. Eles entraram sozinhos. Tá? Mas eu sempre recomendo que entre em casal, porque é o casal que é a representatividade de um substituto de pai e de mãe, né? Padrinhos quer dizer isso, gente. Finalizou ali o momento da celebração, já acabou todo o momento da cerimônia, chegou agora o momento do cortejo final. No cortejo final, vocês podem optar por ter ou não os cumprimentos e a fotografia. Se vocês quiserem, os padrinhos e os pais, no momento que eles se retirarem, eles vão cumprimentar e tirar foto com os noivos, vão sair ali
pela nave e encontrar com os noivos lá fora, para recepcioná-los, para dar realmente a despedida. Se vocês não quiserem, os padrinhos e os pais, eles somente saem. Mas normalmente os noivos optam por ter o momento da foto naquela área da cerimônia. Então, como é que funciona o cortejo de saída? Tem duas formas também. Pode começar primeiro saindo os pais de cada um, os pais do noivo e depois os pais da noiva. Logo em seguida, saem os padrinhos, casais de padrinhos. E logo depois, saem as crianças e depois os noivos automaticamente. Como é que vocês podem estar ajustando isso? Pode sair primeiramente os padrinhos, pode sair as crianças e, por último, os pais do noivo e da noiva. Então, são essas duas formas que vocês podem estar ajustando da melhor maneira. Por que, Letícia, eles saem primeiro que os noivos? Antigamente, os noivos saíam primeiro, tá, gente? Teve até uma das noivas que já me questionaram isso. Letícia, os noivos podem sair por primeiro? Pode, não tem nenhum problema. Antigamente era muito feito isso. Só que por que mudou? Normalmente os noivos eles querem fazer aquelas fotos na hora da saída, né? Aquela foto onde está todo mundo segurando aqueles sparkles, ou balão, ou arroz, ou bolha de sabão, para fazer aquela foto da saída maravilhosa. Então, quando os noivos saem primeiro, não tem como fazer essa foto. Porque quem fica segurando os sparkles, quem fica segurando o arroz para fazer aquela chuva de arroz, quem fica segurando aqueles balões de LED, são os padrinhos e os pais. Por isso que hoje em dia eles saem primeiro, tá? Aí tem essas duas modalidades. Lá no final, todo mundo saiu. Quem organiza todos os pais e padrinhos para recepcioná-los no final sempre é o cerimonial. É o cerimonial que entrega todo o material e dá o start para os noivos saírem da área da cerimônia, para aí sim se direcionarem para o momento da recepção. Expliquei hoje aqui no vídeo, né? Tem essas duas maneiras que vocês podem estar ajustando tranquilamente o cortejo de vocês, tanto inicial quanto final. Tem uma dica legal e bem interessante, que também já levantaram esse questionamento para mim, estou trazendo essa dúvida para vocês. Letícia, os meus pais são divorciados. Como é que vai funcionar essa questão da saída? Porque na saída, os casais, eles automaticamente se unem, né? Os pais do noivo ficam juntos, saem juntos, e os pais da noiva saem juntos. Caso os meus pais sejam divorciados, vou dar um exemplo aqui por parte da noiva. Meu pai e minha mãe são divorciados. Eles não querem sair juntos em hipótese nenhuma. Eles não podem sair sozinhos. Você tem duas opções. A primeira é fazer com que os cônjuges dos seus pais, eles fiquem sentados nos primeiros bancos, junto com os padrinhos, e na hora do cortejo da saída, eles se levantam para sair junto com os seus pais. Né? O cônjuge do seu pai sai com o seu pai, o cônjuge da sua mãe sai com a sua mãe. Eu não quero que meu padrasto, minha madrasta, saia no dia do meu casamento, lá no cortejo final. Então, os seus pais, eles não precisam necessariamente sair. Eles só vão sair juntamente com os outros convidados de uma forma mais discreta. Então, tem essas duas possibilidades que vocês podem estar ajustando. Ou você realmente conversa com os seus pais e pede com muito carinho, com muita consideração, para eles realizarem esse cortejo de saída pelo menos uma única vez, para não ter nenhum problema. Teve uma vez que eu já realizei um casamento no qual a noiva, ela entrou com o seu pai e o seu padrasto. Né? Ela entrou tranquilamente porque são duas figuras paternas que ela tem, que significa muito. Pode, Letícia? Pode, meus amores, não tem nenhum problema. Eu já fiz, fica bonito. Sabe qual é o importante realmente num casamento? Colocar a história de vocês, colocar a essência de vocês, o que vocês querem. Isso que conta muito para o teu casamento ser inesquecível. Esse momento da cerimônia é um momento extremamente importante. Foi como eu falei no início do vídeo. É o ápice, gente. É o ápice ali do momento da cerimônia. Então precisa ser muito bem organizado, muito bem alinhado, para que tudo flua realmente do jeitinho como você está imaginando. Por isso, contrate um cerimonial lá para o dia do seu casamento, que seja um profissional realmente capacitado, alguém experiente, que vai conseguir organizar e conduzir isso com muita maestria. E passe para ele como é que você quer, alinhe com ele como é a melhor forma, o que você está imaginando, o que você está sonhando. O importante é vocês entrarem ali em conjunto, pensarem da mesma forma, alinharem tudo da mesma forma, porque tudo vai sair do jeitinho que você quer. Aí no dia, deixe com ele, porque ele vai conseguir organizar do jeitinho que você quer. E só se preocupe em entrar naquele momento e dizer sim e voltar. E depois, só curtir. Tá bom, gente? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Anotem todas essas dicas. Se vocês gostaram, dê o seu like aqui embaixo. E não esqueça que logo depois nós temos mais um vídeo aqui no canal ensinando a você a descomplicar esse mundo que é o seu casamento.
Beijo, tchau, tchau.